Fala amigos, saudações colores, quem fala é o Igor, esse aqui é mais um vídeo pro canal, sejam bem-vindos. Então, o primeiro vídeo pro canal, comentando uma vitória de um jogo do Fluminense oficial, né? Comentei o jogo contra o Botafogo, mas foi um amistoso, hoje é um jogo, primeira vitória em um jogo oficial. Eu queria rapidamente comentar do jogo contra o Palmeiras, porque eu não fiz o vídeo, não tive disponibilidade para fazer o vídeo, e achei que não seria muito útil falar do jogo no dia seguinte. Até porque eu não tinha muito o que falar. Foi uma partida muito ruim, partida horrorosa. Foi um dos piores jogos que eu já vi do Fluminense na minha vida. Então eu acho que eu não tinha muito o que agregar em comentários para a partida. Foi muito bem clara a forma como o Fluminense atuou. Se a gente for reparar hoje, o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim, com os mesmos erros de sempre. O Inter envolveu o Fluminense facilmente no começo do jogo. E se a gente for reparar, o Fluminense começou o jogo com o Marcos Paulo no lugar do Fred. Isso porque no último jogo o Fred tinha sido titular, o Marcos Paulo ficou no banco. E o Yuri acabou também voltando pro time no lugar do Iago. A postura no primeiro tempo não acabou mudando. Se a gente for também reparar, o Inter ele envolveu o Fluminense no começo do jogo. O Inter é bem treinado, o time do Inter ele vai brigar pelo título. É um time que começou o campeonato com 2 vitórias e que, se a gente for pegar o pré-jogo e o primeiro tempo, a gente não conseguiu imaginar que o Fluminense fosse vencer o jogo pela forma como começou a partida. Então o primeiro tempo foi muito ruim e acabou sofrendo gol em mais uma jogada de bola parada e mais uma jogada aérea, né? Que a bola ficou ali sobrando, a bola ficou quicando dentro da área e o Guerreiro acabou marcando o gol. O Julião acabou vacilando porque na jogada de escanteio a zaga inteira sai, ele fica ali grudado meio perto do Muriel, próximo à trave, e a bola acaba saindo pro Guerreiro. O Julião acaba dando condição pro Guerreiro, o Guerreiro marca o gol. E aí o Fluminense faz o gol no final do primeiro tempo, né? No momento que a gente não imaginava. O Marcos Paulo ele vai achar um passe para o Evanilson que vai sofrer o pênalti. E aí que a gente já vem falando nos outros vídeos. O Marcos Paulo ele precisa jogar livre. O Marcos Paulo tem que jogar mais pro meio. O Marcos Paulo é um jogador criador, é um jogador inteligente, é um jogador com bom passe, com boa visão de jogo. O Marcos Paulo é um desperdício jogando na ponta. Não deu outra. Ele acabou, quando ele vai por dentro, ele acaba acerta um passe para o Evanilson, né, seja dando uma assistência ou o Evanilson acaba desperdiçando a jogada, mas ele sempre acha uma bola por jogo que vai fazer com que o Evanilson fique mais próximo do gol. É isso. Acabou sofrendo pênalti, que o Nenê acabou marcando um gol. A gente pode falar do Nenê, a gente pode comentar sobre a forma como o Nenê vem atuando, mas o Nenê na bola parada é muito importante, o Fluminense acabou empatando o jogo. Esse gol foi muito importante, que veio no momento certo, porque o Internacional parou de jogar. O Fluminense foi para o intervalo com uma moral um pouco mais elevada. No segundo tempo, não tem nenhuma mudança de substituição, mas tem uma mudança de postura do Fluminense e tem uma mudança de uma peça, que é o Nenê. O Nenê ele vai acabar indo para o meio e o Michel Araújo vai indo para a ponta. Se você também for reparar, o Fluminense ele vai melhorar a marcação na saída de bola do Inter, né? Porque o ataque ele vai ficar o meio de campo ele vai ficar mais próximo ao ataque, vai começar a pressionar o time do Inter. O time do Inter vai começar a errar muitos passes. E com a saída do Guerreiro no começo do segundo tempo, vai acabar ajudando o Fluminense, que o Guerreiro era o melhor jogador em campo. Então a zaga do Fluminense estava tendo trabalho, o Nino tinha sido amarelado com o Guerreiro tinha feito gol, tinha criado das oportunidades para o Inter. Então o Inter vai sentir muito gol e o Fluminense ele vai acabar marcando um gol que vai ser anulado e bem anulado, que é no lance do Michel Araújo, que é nessa jogada, que é construída com o Julião, com o Nenê, que passa pelo Evanilson, que tem a conclusão do Michel Araújo. O Michel Araújo vai fazer o gol, mas a bola vai bater na mão dele e vai ser impedimento. Mas é aquilo, o Michel é um jogador insinuante, o Michel é um jogador de velocidade, que gosta de jogar próximo ao gol. O Nenê é um jogador mais cerebral, é um jogador que gosta de ter oportunidade, de criar as oportunidades quando ele bem entender. Ele é um jogador que breca mais a partida, mas que pode ter aquela virada de jogo que é importante, que pode clarear a partida. Então é muito disso. O Michel Araújo ele acabou aproveitando a oportunidade, pelo que foi impedimento. E o Nenê teve as melhores atuações dele no ano nessa posição de meio de campo, né? Quando o Fluminense tinha ou o Miguel ou o Pacheco ali na frente, ou o Wellington Silva. Então o Michel Araújo é aquele jogador que pode dar aquela velocidade que a gente precisa, que a gente pode precisar no momento de contra-ataque ou numa jogada mais aguda. Michel Araújo é esse jogador
que estava sendo desperdiçado no meio. Mas estava jogando bem no meio de campo. Então, logo em seguida, o Fluminense vai acabar marcando o segundo gol numa jogada de um novo pênalti, também numa jogada aérea, que o Nenê também vai marcar. E é aquilo, né? O Fluminense ele vai dominar o segundo tempo, o Inter não vai ter ações, o Inter ele não vai ter muita criatividade e o Fluminense vai aproveitar. Não gostei das substituições, porque o Ayrton Silva entrou mal, não tiraria o Evanilson, porque o Evanilson é um jogador que estava aprendendo a marcação do Internacional. O Luiz Henrique entrou bem, comparado ao jogo contra o Palmeiras, que ele estava nervoso, que era a estreia, mas o garoto entrou bem em campo, ele conseguiu prender um pouco a bola ali. O Iago não entrou bem em campo, fez algumas faltas, não se entendeu. O Ganso, ele, contra o Palmeiras, ele entrou um pouco melhor do que hoje, mas aqui é um jogador que junto com o Ayrton Silva, conseguiu ganhar tempo lá na frente, né? Porque o Inter começou a fazer faltas, o Inter começou a dar muitos laterais, escanteios, então foi muito disso. Foi um jogador que ele entrou em campo mais com essa função de poder fazer com que a bola rolasse, né? Que o Fluminense pudesse ter a posse da bola. Foi uma vitória muito importante, porque o Inter só tinha perdido 3 jogos no ano e os 3 pro Grêmio, que era o maior rival. Tinha começado o Brasileiro bem. Então era um jogo que a gente não imaginava, uma vitória, e o Fluminense acabou vencendo. É aquilo, eu queria falar rapidamente do Lucas Claro. Parece que o Nino encontrou o parceiro ideal, porque o Lucas Claro é um zagueiro que não inventa, é um zagueiro que quando tem que chegar duro ele chega, é um zagueiro que se tiver que jogar a bola para fora ele vai jogar a bola para fora, tem bom posicionamento aéreo, então isso é muito importante. O Yuri também, quando ele joga, ele dá mais liberdade pro Dodi chegar um pouco mais à frente, né? Porque o Yuri é aquele jogador que é lento, é aquele jogador mais marcador, que geralmente chama muitos cartões, mas é um jogador que sempre encontra passes que quebra a linha, então acaba sendo um jogador muito importante, e ele foi bem. Eu acredito também que ele vai ficar no time titular a princípio, enquanto o Hudson não volte, né? Enquanto o Hudson não volta. Próximo jogo contra o Bragantino. E o Fluminense pode conquistar uma vitória em Bragança Paulista. O Bragantino é um time que a Red Bull vem investindo, é um time que é insinuante, que teve um começo de ano bom, mas não começou bem o brasileiro. E é um time que vai querer jogar para cima, vai querer atacar o Fluminense. E se o Fluminense tiver inteligência, o Fluminense conseguir explorar os espaços, ele pode sair de Bragança Paulista com vitória. Então isso vai depender muito da forma como o time vai ser montado. Mais uma questão. Rafael Claus optou muito bem, ele anulou bem o gol do Fluminense e deu 2 pontos pra gente. O Fluminense ele tinha um histórico muito ruim com ele, porque o primeiro jogo que ele apitou do Fluminense foi contra o Bahia em 2012, que foi o ano que o Fluminense conquistou o Tetra. Ele ficou anos sem o Fluminense ganhar uma partida com ele. Ele é um técnico, ele é um juiz que veio melhorando com o tempo. Teve um jogo Fluminense contra a Chapecoense na Santa Catarina, que o Fluminense foi muito prejudicado por ele, mais por uma questão de interferência externa, e depois você vê uma melhora nele. No jogo contra o Vasco em 2017, ele deu 2 pênaltis para o Fluminense, que o Dourado ele acaba marcando os 2 gols. O Fluminense ele teve um pênalti contra o Grêmio na Arena no ano passado, que o VAR nem precisou chamar, que ele viu um empurrão claro, um agarrão na cabeça claro. Então ele é um juiz que vem apitando muito bem, que vem crescendo, e ele não é o melhor árbitro do Brasil à toa hoje. A gente vê que ele é um juiz muito bom e apitou muito bem a partida. E é engraçado que o Odair não esteve em campo, não esteve na beira do campo. O Fluminense acabou vencendo. A última partida em Brasileiro que o Fluminense tinha vencido era com o Marcão, ainda como auxiliar. Então isso é um dado meio irrelevante, mas é aquilo, né? É um dado que acaba sendo um dado, né? Mesmo que seja um dado meio que não tenha muito embasamento, mas ele tem a sua importância. É importante essa vitória porque o Fluminense precisa respirar. O Fluminense teve a primeira vitória oficial pós-parada e a gente precisa desse ar, a gente precisava dessa leveza. O time vem convencendo? Não, mas hoje já tem um segundo tempo melhor. É um time no qual a torcida não confia, no qual a torcida vê os erros que o técnico não vê. É uma torcida que ainda vai ver o time brigando pelo rebaixamento pela forma em que atua, mas é um time, como a gente já falou anteriormente, que não deveria brigar para não cair, porque não tem elenco para brigar para não cair. No Campeonato Brasileiro, a princípio, só o Atlético Mineiro começou bem, os outros times não começaram de uma maneira interessante, os pontos já começaram a ser desperdiçados, e aquilo. Na minha opinião, o brasileiro ele tem tanta importância no primeiro turno como no segundo turno, e tudo joga uma final. Então o Campeonato Brasileiro ele é vencido ou perdido por detalhes.
O Fluminense ele vai pegar o Bragantino, tem a oportunidade de vencer, ele pode vencer, e é aquilo, né? Vamos torcer para que a gente possa ter a segunda vitória na próxima rodada e que a gente possa respirar um pouco mais, porque estava muito complicado, né? Foi aquela vitória que a gente pode brincar espírita, porque a gente não esperava essa vitória nem antes do jogo e nem depois. Então é isso daí, vamos torcer para que o time possa corrigir erros, como por exemplo na parte defensiva aérea, que possa ter um pouco mais de movimentação no meio de campo, que isso já foi um pouco visto no segundo tempo, e que a gente possa ter o caminho das vitórias, um caminho um pouco mais tranquilo, porque a gente não é um time que a gente pode ficar tendo que jogar de uma maneira mais reativa para poder vencer um time gigante. O Fluminense não é um time que é acostumado com isso e que não pode chegar nessa mesmice que chegou. Então é isso, gente. São os colores. Até o próximo vídeo.